Shalom! O que temos meditado sobre o sétimo mandamento tem a ver com a interpretação e a compreensão daquilo que Deus quis transmitir, não apenas para o povo hebreu naquele tempo, mas para nós ainda hoje, a respeito do relacionamento conjugal, o relacionamento marido e mulher. O sexo foi criado para o casamento e toda forma de sexo fora do casamento, antes ou da pessoa casada fora da aliança do casamento, está proibida dentro do sétimo mandamento. Aliás, é muito mais do que proibição, porque nós podemos ficar apenas com o aspecto negativo. Deus proíbe o adultério, mas nós podemos olhar pelo lado de Deus. Deus está protegendo o casamento. Deus está protegendo a santidade do matrimônio. Deus está protegendo a unidade familiar para que ela não seja quebrada, para que ela não seja maculada a partir do adultério, que é um relacionamento fora da aliança do casamento. Veja então o que diz esse sétimo mandamento lá em Êxodo capítulo 20, o verso 14. Ele diz: não adulterarás. É uma ordem. Ele não está dizendo, olha, fique atento, olha, cuidado, olha, não vai um pouco mais além. Ele está dizendo, não faça. É uma ordem. E quando ele está dizendo não faça, Deus está estabelecendo um escudo de proteção para o relacionamento da intimidade do casamento. Então, quando nós olhamos para isso e vemos os nossos dias, vemos que os estímulos eles são muito grandes. Hoje você dificilmente consegue assistir um filme que não há um adultério, uma fornicação, um envolvimento de intimidade fora da aliança do casamento. Hoje é difícil você ver um programa onde as pessoas não gerem estímulos, não é uma propaganda, internet, ou seja, a quantidade de estímulos que chegam para nós nessa área é muito grande. Então, quando ele está falando aqui, não adulterarás, ele está dizendo, olha, crie uma capa de proteção para a intimidade do seu casamento. E você que é solteiro, guarde-se para a aliança do casamento. Os solteiros mantenham a sua intimidade intacta. Proteja sua mente dos estímulos da sociedade corrompida do pecado, porque esses estímulos vão empurrar os solteiros para a intimidade que não deveriam ter ainda, que deveria ser guardada para o casamento. O grande problema é que a quantidade de estímulo é tão grande que muitas vezes o jovem ele não consegue se segurar, porque não busca o fortalecimento na fonte própria. Deus é aquele que nos fortalece, Deus é aquele que nos mantém puros, é nele que devemos buscar a nossa força para resistir a esses estímulos de pecado. Então, a pureza deve ser buscada pelos jovens para evitar a fornicação, porque a fornicação é um relacionamento de intimidade sexual entre dois jovens solteiros, ou dois solteiros que podem ser adultos, né? Não apenas jovens, mas de qualquer idade, que estão sozinhos e têm intimidade e relacionamento sem ser casado. Veja comigo, por exemplo, o tema, a ênfase do mandamento, quando ele diz, não adulterarás, coloque um escudo de proteção. Coloque um escudo de proteção. Não permita que a impureza entre no seu casamento. Agora, muitos pensam nisso apenas para depois da aliança do casamento. A grande questão é que se você não previne, se você não busca a santidade antes do casamento, vai levar para dentro do casamento toda a impureza dos relacionamentos que foram desenvolvidos antes. Todos aqueles relacionamentos de intimidade sexual que aconteceram antes vão entrar dentro do casamento porque não foi guardada a santidade do relacionamento do casamento.
Por isso o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 6, ele diz, olha, fuja da impureza. Fuja daquilo que torna impuro o seu coração, fuja daquilo que torna impuro o seu pensamento. Qualquer outro pecado que alguém comete é fora do corpo, mas aquele que pratica imoralidade peca contra o próprio corpo. Então lembre-se, nós somos templo do Espírito Santo. Se somos templo do Espírito Santo, qualquer imoralidade sexual é um pecado contra o templo do Espírito Santo. Por isso Paulo diz ali em 1 Coríntios capítulo 6, vocês não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo que está em vós? Vocês não sabem que Deus habita em vocês? Como vocês podem contaminar esse corpo se ele é santuário de Deus, se ele é lugar da manifestação da glória de Deus? Como permitir que a imoralidade entre se o seu corpo foi criado para ser lugar e templo da habitação do Altíssimo? Então ele termina dizendo no verso 20 de 1 Coríntios capítulo 6, glorificai a Deus no vosso corpo. Dê glórias a Deus no corpo de vocês. Esse é o propósito de termos esse corpo, a glória de Deus. Por isso, buscar a santidade e evitar a imoralidade deve ser a constante, principalmente no tempo que nós estamos vivendo.